Oi, Olá, pessoal. Boa noite. Essa aula de hoje é sobre o simulado que tivemos no mês passado, em outubro, de português. A professora vai conversar com vocês sobre o simulado, vai dar algumas dicas e qualquer coisa eu estou aqui para alguma coisa, tá, Ellen? Caso aconteça tá, algo, vou ficar aqui de stand-by. Boa tá, correção para vocês. tá, bom, obrigada, Rê. Bom, eu escrevi várias coisas, assim, importantes, assim, que eu acho que a gente pode falar sobre o simulado, vocês podem interagir, tá? As propostas, eu não sei o que vocês acharam, se vocês acharam difícil ou fácil. O que vocês acharam das propostas? Pode falar ou escreve? Claro, É que para mim, eu acho que achei mais difícil o exercício, que era o texto do Machado de Assis, certo? Que eu lembro foi esse que eu tive mais dificuldade na hora, tá. assim, de fazer. Então, assim, eu vou dar algumas importantes visões do avaliador, tá? E isso que eu acho importante que vocês... Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é em relação à correção. A correção, ela está sendo feita em 2 turnos, tá? Aliás, são 2 corretores, tá? Cada um dá uma nota, a gente chega como é que eu vou dizer para vocês? Numa conta lá, que a gente chega à média das 2 notas, tá? Se entre a minha nota e a nota do Antônio houver uma discrepância, ela vai de novo, a gente corrige de novo, a gente corrige junto, tá? Mas assim, eu quero deixar claro para vocês que além dessa correção, a gente faz uma correção holística também, que é tipo enxergar o texto na progressão, na argumentação, na qualidade estilística, tá? Então, assim, a Thaís já está acostumada, mas, assim, tem uma série de critérios, assim, que ela envolve que vocês entendam que aquilo ali é uma correção pedagógica, tá? Para vocês melhorarem, tá? E a gente está sendo bem rígido. A gente vai ser bem rígido em relação a algumas coisas, tá? Bom, depois eu passo para vocês o que eu escrevi aqui, tá? Bom, primeira coisa, em relação a propostas de redação, tá? O que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que dizer como as artimanhas, eu estou lendo aqui o que eu propus, tá? Como as artimanhas da cordialidade podem ainda vicejar em plena contemporaneidade. Então, isso vocês tinham que trazer, tá? Isso o texto tinha que trazer. Como é que essa cordialidade ela se apresenta nos dias de hoje, tá? E aí vocês podiam visitar o mundo da literatura, tá? Para ampliar essa noção, porque a noção de cordialidade, ela, é, ela não tem uma visão só, ela pode se apresentar de várias maneiras, né? A gente pode ver de várias maneiras, né? A gente pode ver, sei lá, na década de 30, a gente pode ver hoje, a gente pode ver, né, quando o Machado escreveu. Então, assim, na literatura existem vários autores que trabalham com essa noção de cordialidade. Até mesmo o texto do Sérgio Buarque de Holanda, ele é um pouco diferente do Freire, né? Eles se assemelham, mas eles são um pouco diferentes, têm uma outra visão. Esses dias eu estava conversando com um aluno, ele deu uma visão sociológica da cordialidade muito legal. Então, assim, ela não é uma coisa só, né? Ela pode se apresentar de várias maneiras, tá? Ela tem um traço em comum, tá? Então, assim, o que pedia que não podia deixar de ter no texto? Um modo como um ou mais autores percebem a noção de cordialidade e buscam interpretá-la por meio da elaboração da obra, tá? E a questão se a cordialidade pode se deslocar, né, para o pensamento contemporâneo. Na minha opinião, essa poderia ser a conclusão do raciocínio, tá? Bom,
O que não poderia deixar de ter? A primeira coisa que a gente vai ver é a argumentação consistente e coerente. Tá? Existe é importante que o texto tenha uma boa argumentação e que haja coerência entre as ideias. Então, assim, ideias picadas, né, ou superficiais, não. Ideias que meio que repetiram a proposta, também não. Tá? Vocês tinham que fazer um registro formal e é aquilo que eu falei, vocês não podem, né, reduzir a uma resenha, né, fazer um resuminho também do texto que eu apresentei, tá? Bom, algumas possibilidades de argumentos, tá? Bom, primeira coisa, significação em relação ao discurso do outro. Como é que o outro, né, a questão do discurso do outro, tá? Como é que o outro interpreta a realidade. Bom, e isso é uma coisa assim importante. A escolha, como se dá a escolha do enredo, das personagens, né? Como é que se dá isso aí? Né? Como é que pode se trazer isso aí para representar a questão da cordialidade? Tá? A questão do entrelaçamento, deveria ter um entrelaçamento entre a ficção, né, e a história. Isso é uma coisa importante que eu gostaria que tivesse no texto de vocês, tá? Bom, modo de perceber no mundo, ok, tá? Os limites da criação, meio que mostrar que os limites da criação, eles são bem mais amplos do que o que propõe o historiador. E aí contribui para outras visões, né? A cordialidade na formação sociocultural brasileira, omissão, não, projeto nacional versus atraso, tá? Liberdade e independência versus falência do projeto nacional. Isso aqui vocês podiam falar em 30, tá? Ok? Isso sim são tópicos que vocês podiam falar, né, dentro da argumentação de vocês. Alguma dúvida? Thaís? O que foi? Não, eu estou lendo meu texto, porque eu já não me lembro mais muito que eu escrevi. Mas acho que tu pegou bem a proposta, tá? É difícil essa proposta, mas eu resolvi botar, tá? Bom, quanto aos assim, personagens, né, em que vocês poderiam se... Gente, assim, há inúmeras possibilidades de abordagem que tem. Eu peguei algumas, tá? Não, né? Então, assim, peguei o João Romão, do Aloysio de Azevedo, tá? Porque a questão que ele... para ter benefícios, né? A questão do público e privado, né? Para ter benefícios, ele traz o parceiro quando esse deixa de ser conveniente para as coisas que ele quer, tá? E também que não tem limite moral para alcançar o que ele deseja, tá? O que tu escolheu, Roberta? Eu acho que eu não lembro exatamente o que eu escolhi. Eu precisava rever o texto também. Tá. Alguém quer falar o que escolheu? Bom, vocês podiam pegar também Macunaíma, que não é bem legal de falar, tá? As trocas que ele com as personagens, né? Tipo assim, os benefícios que ele quer a curto prazo, mas que são prejudiciais a longo prazo, né? E é a maneira como vocês podiam ver a maneira como vocês poderiam projetar a sociedade, assim, exatamente com essa questão assim do curto e longo prazo, né, com a sociedade brasileira, né, tipo assim, curto prazo e prejudicial a longo prazo, tá? Até tem um texto acho que é do Freire, que fala que a cordialidade é a contribuição tupiniquim para a civilização mundial.
Bom, falei do Mário de Andrade, né? Da identidade brasileira. Fogo Morto, que trabalha, do José Lins do Rego, que trabalha com a questão da decadência dos coronéis e da ascensão política dessa classe, tá? Que vocês conhecem como coronelismo, tá? Claro que quando vocês escolhem a personagem, vocês têm que colocar também o contexto em que aquela cordialidade é entendida, né? E Milton Ratum, eu botei porque muitos autores fazem a comparação entre Esaú e Jacó com dois irmãos do Milton Ratum, tá? Que ele fala, são dois irmãos, um é mais introspectivo que o outro, né? E esse que é mais introspectivo, mais introvertido, ele age predominantemente pela lógica, tá? E ele perde a atenção na disputa que ele tem com o irmão, pela atenção dos pais, e o irmão ganha a atenção dos pais porque ele age fundado mais nas emoções, tá? Então, assim, aquela questão dos cordiais, né, preferem escolher aquele que também seja cordial, tá? Bom, eu teria algumas considerações para fazer em relação, mas aí eu mais que para vocês, do Freire, entre as considerações do homem cordial, do Freire e do Sérgio Buarque, tá? São considerações distintas, eu mando para vocês, tá? Mas, assim, em linhas gerais, assim, o Freire ele defende, assim, que a cordialidade é uma relação espontânea, tipo assim, das pessoas que praticam o bem, que querem o bem, né, que querem deixar tudo, assim, eu sou generoso, eu sou amigo, tá? E que isso, segundo o Freire, ele garantiu a questão da alteridade, tipo assim, de misturar a mulata, o mestiço, né, o samba com o candomblé, o futebol, né, com, sei lá, né, sei lá, fazer várias junções, tá, digamos assim. E que isso, segundo Freire, fez uma configuração cultural da gente, tá? Então, assim, eu acho interessante a questão do Freire, ela é um pouquinho diferente da do Sérgio Buarque, que foi a que eu usei para fazer a análise, né? Tá? Que mais? Eu quero que vocês falem, vocês não vão falar, só eu vou falar. Gente, vocês não querem falar alguma coisa? Nada? Thaís? Tu fez algum contexto histórico aí? Fez, né? Eu não escolhi, não coloquei, acabei não fazendo nenhuma relação com uma obra, assim, com Não faz mal. personagem. Não, mas podia não fazer. Tu fez com um momento histórico? Eu acabei abordando mais a questão do homem cordial no Sérgio Buarque de Holanda no passado e como era contemporâneo ainda hoje. Tu botou na contemporaneidade, né? É. Tá. O importante era fazer isso, tá? Fazer esse gancho aí. Bom, eu vou continuar, então, assim, vendo assim, as coisas que eu trabalhei, tá? Bom, o que eu vi mais, assim, que eu achei que seria interessante falar com vocês tipo, o que eu queria no texto, sabe? Eu queria que vocês fizessem uma reconfiguração, entendeu? Da questão do homem cordial, né? Por a gente viver num momento, assim, bastante de constante mudança política, né? Eu acho que é importante falar da questão da desigualdade, modernização, da questão seletiva, né? Da seletividade, prosperidade,
a questão das pessoas que estão à margem da sociedade, que vocês podiam falar disso aí em relação à cordialidade, tá? E que isso, assim, no momento que a gente analisa essa questão da cordialidade, como é que eu acho que a gente poderia trazer, além dessas análises, essa maneira cordial, ela, de certo modo, ela resiste ainda no século XXI. A gente tem vários exemplos em que a cordialidade ainda resiste no século XXI. Tá? Então, assim, são maneiras de falar. Tipo, o Ratum falou de uma maneira mais emotiva, né? O Machado falou de uma questão mais assim de público-privado, interesses. O Aloysio de Azevedo também. Assim, são maneiras a gente interpretar a cordialidade. Não seria uma coisa só. Até porque a gente tem que considerar que um conceito, ele nunca é uma coisa só, né? Não existe um conceito total de uma questão. Ela sempre vai poder ser vista de várias maneiras, né? De vários olhares. Isso acontece constantemente com a gente, demais até, né? Mas assim, de uma maneira consistente, a gente pode ver de várias maneiras um conceito. Era isso que eu queria trazer. Que vocês, através das personagens ou através de um momento que vocês analisam, vocês consigam, né, dimensionar como um conceito ele transcende, né? Como é que ele pode, né? E esse conceito ele foi um conceito. Teve um aluno que me falou, que escreveu que na carta de Pero Vaz de Caminha já tinha esse conceito de cordialidade. Foi bem legal o texto dele. Então, assim, a gente pode interpretar de várias maneiras e, de uma certa forma, contribuir para que vocês consigam fazer esse tipo de análise lá na hora que vocês forem escrever. Mesmo que o tema não demande, é sempre bom vocês pensarem que todo texto é uma definição de conceito e que esse conceito ele pode atravessar, né, se ele permanecer, né, ele pode atravessar o tempo, né? Isso acontece muito com Machado de Assis. Muitos dos temas que a gente pega do Machado de Assis, a gente faz pela questão visionária dele, tá? Botei aqui que vocês podiam trabalhar a questão de 30. Depois eu mando para vocês escrito, tá? Como eu estou falando sozinha aqui, eu acho que não fica uma boa a gente eu ficar lendo as coisas, tá? Mas eu escrevi bastante coisa aqui para vocês poderem repensar essa questão. Até se eu achar que é necessário, eu vou pedir para vocês reconstruírem o texto. Tá? Certo? Oi, Marina. Agora eu vou para o resumo. Tá? O que vocês esperavam? O que vocês acharam do resumo? Acharam fácil de fazer? Difícil? Achei bem longo. Tá, mas era de propósito. Tá. Tá? Porque eu achei ele complexo, mas ele estava em blocos, né? Tinha as duas definições ali, estava bem em bloquinhos, assim, né? Conceito difícil, mas ele estava em bloquinhos, né? Certo? Roberta fez o resumo? Fiz. Eu também achei ele longo, mas eu não senti dificuldade assim em interpretar o texto para poder resumir, sabe? Bom. Porque tem uns textos que você lê e você não consegue entender, aí para resumir uma coisa que você não entendeu é difícil, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu fosse pegar exemplos de resumo, assim, de 1980 e pedrinhas, os resumos dele, sabe o que eram? Assim, de 2, 3 páginas, os caras tinham que fazer resumo. Teve um que foi um resumo do texto de Rui Barbosa. Imagina, texto imenso, gente. Por isso que eu tenho um texto assim maior, assim, vá que caia, né? Tá. A respeito do resumo, que eu queria, assim, primeiro vou indagar o que eu não queria, tá? Bom, primeira coisa, o resumo ele tem que
obrigatoriamente, necessariamente, tá? Ele tem que apresentar o ponto de vista do autor do texto e os argumentos que ele usa para sustentar. Isso é sempre, tá, gente? Vocês não podem, em nenhum momento, discutir o tema com argumentos de vocês. Vocês sabem disso, né? Mas é importante lembrar, tá? Vocês podiam mobilizar só os argumentos que o autor trazia para montar a definição, tá? Bom, outra coisa bem importante, mas bem importante mesmo, tá? Vocês não podem fazer uma lista de itens, e aí aí ele ressaltou, aí é importante não sei o quê, tá? Ele não pode lembrar lista, ele tem que realmente ser um texto articulado, tá? E nesse texto articulado, a gente tem que perceber a progressão semântica das ideias. Existe uma progressão, e essa progressão vocês têm que manter dentro do texto, tá? Bom, outra coisa que vocês não poderiam fazer, tá? Vocês não podiam recortar informações do texto e colar ali, tá? Isso é uma coisa que também não pode acontecer. Então, eu tenho que perceber que existe uma estrutura interna, existe uma relação entre as ideias que vocês conseguem fazer, e existe uma progressão semântica, tá? Que, tipo, sai de um lugar e vai para outro conteúdo, tá? Bom, em relação, no caso específico desse do resumo, eu misturei as coisas aqui, só um pouquinho. Bom, eram as definições, né, Deixa eu ver onde é que eu botei, gente, que eu acho que eu botei no lugar errado aqui. Não, vamos para o resumo que eu vejo isso aqui, tá? Bom, nesse resumo aqui, o que ele está pedindo, tá? Que foi colocada a irrelevância da filosofia, e daí que ele colocou ali aquilo que era mais importante, tá? Nem a história, nem o que dela resulta traz por si só uma verdadeira moral em conteste. E aí que entra a filosofia, que traz para a análise histórica ao menos duas contribuições. Aí ele fala de duas contribuições. A primeira é a filosofia histórica, tá? Tipo que o passado, é bem que está ali, tá? O passado não é um fato dado objetivamente, tá? Ele depende de uma narrativa que oferecemos a ele. Essa era a ideia central da filosofia histórica. Daí ele desdobra, né, em várias ideias, tá? E qual era a segunda contribuição? Eu misturei os textos aqui, eu estou completamente louca, não estou conseguindo achar os textos aqui. Só um pouquinho, gente. Tá. Qual é a segunda contribuição que o texto apresenta? A primeira é a filosofia histórica. E a segunda, qual era? Gente, qual era a segunda? Thaís? Acho que a segunda é a filosofia histórica, não? E a primeira é a filosofia... é a segunda que a primeira Pode falar. Que a filosofia não é objetiva? É. Tá. A ideia central é que os argumentos filosóficos referem-se a este âmbito normativo, ou seja, que não apenas se escrevem fatos históricos ou que o mundo supostamente é, senão refletem sobre como ele deveria ser, tá?
Então, essa é a segunda contribuição. Então, a primeira é a contribuição histórica, e a segunda é a contribuição da filosofia para a história, tá? Então, eu achei esse texto muito bem feito, tá? Então, acho que o resumo era bem simples, ele tinha entre 25 e 30 linhas, vocês podem enfrentar um resumo assim, né? Eu acho importante vocês terem textos assim que haja bastante posicionamento para testar os conhecimentos. E esse texto tem início, meio e fim, então eu achei que era um texto assim, embora difícil, eu achei que era bem fácil pegar as ideias centrais, porque estava tudo muito em bloquinhos, né? Que os blocos semânticos que a gente fala. Alguma dúvida em relação ao resumo? Que sentiu alguma dificuldade, Thaís, de fazer? Não? Tem progressão? Com a progressão, não, né? Roberta? A dificuldade, assim, maior mesmo foi, na verdade, em selecionar quais as informações que eu tinha que manter e quais as que eu poderia descartar. Acho que esse que é um que pega Ele tinha mais no muitas resumo. ideias importantes, né? Uhum. Mas vocês tinham que selecionar, mas dava para selecionar. É pensar até em estrutura do texto, assim, o que ele coloca em tópico, né? Pensar nessa questão de estrutura, tá? Como eu fiz ali, aquilo ali são os 2 tópicos. Dali que vocês tinham que ampliar, tá? Vocês logo vão receber as correções. Deixa eu ver que tem alguém. Tiago. Campo normativo, tá. Eu vou agora para a teoria do medalhão, tá? Tu sentiu dificuldade, né, Roberta? Foi. Eu acho que eu já fiz um exercício similar, que tinha esse texto também, e eu já senti dificuldade mesmo. Então, que interpretar aquele trecho e trazer mais para o presente, assim, achei mais... Tá, mas assim, o que havia de comum entre os dois? Entre os exercícios que eu tinha feito? A teoria do medalhão e o príncipe, assim. A primeira coisa que vocês tinham que fazer porque como eu tinha que usar a frase, vocês tinham que ver o que existia de comum entre os dois, entendeu? A primeira coisa, o primeiro raciocínio que vocês têm que fazer. O que tinha em comum? Os conselhos, né? Em âmbitos diferentes, mas são os conselhos, né? Então, o do Maquiavel, né? É uma questão mais política, né? E do Machado, a questão mais do poder social, né? E isso era a primeira coisa, assim, vocês tinham que estabelecer os elementos de comparação, tá? Certo? O que é a fala do pai, como ele fala, guardadas as devidas proporções, né? Porque o texto do Maquiavel é um divisor de águas na história, né? Da questão do poder político, né? E Machado, né, escreveu naquela data lá, naquele momento, né, retratou um momento histórico, tá? Então, assim, qual é, assim, a semelhança entre eles? O que vocês acharam de semelhança entre eles? Você leu o comentário do Tiago, Ellen? Não. No chat? Outro? Não, no chat. Sim, agora, tá. Deixa eu ver. É difícil para mim ficar pensando no chat, porque eu tô ligada em outra coisa. Na verdade, eu não interpretei tanto assim, tá? O Thiago botou uma coisa bem interessante, tu vê, né? Eu vou lendo os textos, vou pensando, podia ser isso, podia ser aquilo, né? O Thiago colocou, os fins justificariam os meios, seja para manter o controle de um Estado, como no caso da Península Itálica no século XVI, ou para tornar-se um medalhão no Brasil imperial. Perfeito, tá? Certo?
Deixa eu botar assim o que eu entendi, tá? Eu entendi que o Machado ele estava instrumentalizando. Eu acho que tem uma ironia aí no meio, assim, e acho que é uma crítica, tá? Mas perfeito, assim, a colocação. Eu achei que o Machado ele estava dando conselhos para o filho por uma existência assim que não tinha muita, como é que eu vou dizer, muita consistência, que ela era assim aquela era o conselho para ele ser distinto e notável, mas que na essência era um pouco vazia, tá? Então assim, eu acho que existem outras assim que a gente pode ver, mas assim nessa relação eu acho que fica isso, né? Que o príncipe ele diz que os conselhos são para que ele continue sendo príncipe, independente de qualquer situação, né? Seja ela boa ou ruim, né? O conselho seja bom ou ruim, tá? Mas e trabalha a questão das ideologias, né? E o Machado, né, sugere exatamente isso, assim, que as ações, ele instrumentaliza o cara para ser uma pessoa vazia de conteúdo, na minha opinião, tá? Eu acho que vou ler outras, né? Eu estou dando uma ideia, por isso que eu acho interessante a gente conversar, né? Uma pessoa, assim, imprevisível, aquela pessoa que é o normal da gente ver que é eleita como, né, pessoa normal, boa, decente, né? Aquela série de características, tá? Mas que por dentro é vazia, tá? Por isso que eu mais ou menos assim pensei, mas claro, né, que tem milhões de outras coisas, né? E uma coisa interessante também que eles falam é da questão da observação, né? Que através da observação eles conseguem ver aquilo que tu tem que ser para alcançar o que tu quer, né? Isso também é uma coisa importante, principalmente no príncipe, né? Eu acho que é aí que vocês podiam só que assim, ó, o que eu acho é que a partir da observação, como eu organizaria meu texto, eu partiria da comparação dos dois, né, para poder justificar a frase do Maquiavel. Acho que sem a comparação, não sei se eu partiria, mas a comparação tinha que estar presente na cabeça de vocês para elaborar o texto. Bom, era isso, gente. Eu vou mandar por escrito para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para colocar. Thaís, tem alguma coisa? Não? Certo. Roberta, agora que eu te falei, o que tu pensou aí, né, a contribuição do Tiago? Não, acho que agora vendo a contribuição fez sentido. E acho que eu devo ter ido mal mesmo nesse exercício. Por que tu fez o quê? Acho que eu não soube ligar direito as ideias dos dois textos, sabe? De Mas tu percebe Maquiavel que com... tu tinha que comparar alguma coisa? Uhum. Thaís, tu percebeu que tu tinha que comparar? Tá? Tinha que, ali, quando pega e coloca aquela frase, bom, como é que eu vou colocar aquela frase? Só através da comparação. É isso que eu queria que vocês começassem a sacar, sabe? Como interpretar para organizar o texto. Tá? Como é que vocês vão interpretar para organizar o texto? Tiago, tem alguma contribuição? Então tá, gente, eu acho que era isso. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Se vocês quiserem conversar depois da correção também, né? Eu estou à disposição de vocês, tá? Acho importante até. Certo? Essa semana vocês já vão receber os simulados. Ok? Na verdade, não estou podendo falar agora, mas agradeço. Ok, Tiago, muito obrigada. Tá, gente? Então era isso. Vocês não têm alguma, assim, alguma coisa que vocês gostariam de receber junto, assim, além dos comentários que vão vir? Vocês gostariam de conversar depois sobre a nota? A Thaís, ok. É que a Thaís é minha aluna, tu entendeu, Roberta? Uhum, Eu vou sim. conversar com ela, sério. Mas tu pretende conversar sobre a nota, saber o que tu errou?
Acho que pode ser, sim. Se eu puder dar uma olhada depois na como ficou a correção, assim, se ficar uma dúvida, seria interessante, sim, para tentar. Tá. Tiago, gostaria de falar depois sobre a correção? Acho que as pessoas ligam e depois vêm, né? Não sei. Às vezes as dúvidas surgem depois que a gente vê a correção também. Mas é claro, assim, eu quero deixar claro que é a minha interpretação. Eu estou lendo várias outras, né? Então, assim, tem múltiplas, né, interpretações. Né? A Dandara quer falar alguma coisa? Ok, gente, então, peraí. Tá. Então, assim, depois da correção a gente conversa, assim, eu converso com cada um que tiver a correção, não tem problema, tá? Mas, assim, a correção vai ser bem especificada. Ela está sendo bem especificada, tá? Com tudo que vocês têm direito, assim, tá? Para poder pensar em aperfeiçoar o texto, tá? Eu estou fazendo um grupo de textos agora sobre que envolvem questões de história, geografia e filosofia, para vocês pensarem como juntar essas 3 questões numa coisa só, tá? Certo? As notas vão ser enviadas, a correção individual, óbvio, ninguém vai ter a correção de ninguém. As notas, eu acho que vão ser enviadas por e-mail, sim, tá? Certo? Mas aí vocês podem conversar comigo depois, tá? Então tá, gente. Ficamos por aqui. Thaís, a gente se fala. Não sei se quer marcar alguma coisa. Mas, principal. Boa noite. Roberta, prazer em te conhecer. Tiago, Prazer, muito obrigada. por te ver. Dandara, obrigada. Fernanda, obrigada. Boa noite para vocês. E a gente se fala. Beijão.